20.000 Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 73. O que vai, volta autor, Kati 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 tradutor, Endless Fantasy Translation editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. A morte do Kobold da Torre Sentinela foi semelhante a uma gota de água atingindo a superfície de uma panela de óleo fervente, causando uma confusão imediata dentro do castelo Kobold. Uau! 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 A morte acionou o mecanismo de monitoramento e os sinos de alarme soaram alto, reverberando no deserto. Gritos abalaram a terra. Milhares de cães uivavam e uivavam. O som de queixas rompeu as nuvens. Correndo pelo deserto coberto de mato, Sumo olhou para trás e ficou ainda mais surpreso. A porta no centro do castelo Kobold estava completamente aberta e sua visão foi preenchida com centenas de kobolds saindo pela pequena porta. Eles viram Sumo correndo à distância. Os kobolds clamaram alto, travando em seu alvo, e começaram a dar passos largos quando a perseguição começou. Foda-se! Eu despertei o ninho das vespas. Sumo explodiu em palavrões e acelerou o ritmo. Neste momento, ele estava extremamente feliz por ter atualizado os sapatos em seus pés. Explosões de energia poderosa se espalham do dedo do pé ao calcanhar, aumentando a propulsão de cada passo, tornando o próximo passo mais fácil e rápido. A cada passo poderoso no chão, um pequeno buraco podia ser visto deixado para trás um após o outro. Sumo nunca pensou que poderia correr tão rápido. Os kobolds também não esperavam que Sumo corresse tão rápido. Oreu, que ainda dormia na encosta, foi acordado pelo estrondo neste momento e olhou para cima sonolento. No momento seguinte, o rosto preto e branco de Oreu exibia um traço de surpresa e perplexidade humana. Au! De pé na encosta, Oreu estendeu o uivo. Era como se ela estivesse dizendo: DMN, esse pirralho Sumo é muito selvagem. Na visão de Oreu, as duas partes estavam em uma corrida. Os kobolds pioneiros estavam a cerca de 400 metros de distância de Sumo. No entanto, a cena tornou-se ainda mais exagerada. Atrás dos kobolds da frente, havia outro grupo de kobolds a mais de 50 metros de distância. Além disso, uma onda de kobolds continuou a sair correndo pela pequena porta, seus olhos fixos na direção de Sumo, e começaram a persegui-lo. Oreu, seu cachorro bobo, corra! Vendo Oreu ainda de pé na encosta, parecendo majestoso e arrogante, Sumo gritou enquanto ofegava pelo esforço. No momento seguinte, os alvos perseguidos pelo incontável exército kobold aumentaram para 2. Um humano e um cachorro. 500 kobolds. Às vezes eles pisavam em buracos e outras vezes tinham que usar as mãos e os pés nas encostas altas. Ao contrário dos kobolds da equipe de exploração, os guerreiros kobolds do castelo estavam obviamente em melhor forma física. A distância entre as duas partes diminuiu constantemente. 380 metros. 350 metros. 300 metros. Au! 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 Ah! Os poucos kobolds que lideravam o grupo tinham sorrisos cruéis estampados em seus rostos. Parecia que em 1 minuto ou 2, eles seriam capazes de alcançar um intruso desagradável na frente deles e arrastá-lo de volta para o castelo com uma lança de pedra cravada nele, pronto para ser torturado adequadamente. No entanto, uau! 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 Eles observaram quando o intruso de repente se sentou em uma concha de ferro. No próximo segundo, fumaça negra irrompeu da casca de ferro e rapidamente aumentou a distância entre as duas partes a uma velocidade assustadora. Mesmo um kobold em seu apogeu só podia suspirar naquela velocidade, sem mencionar um time kobold que perseguia um alvo por mais de 1 quilômetro. Vendo a distância crescente entre as duas partes, a equipe kobold parou em suas trilhas. Uma pitada de confusão humana apareceu em seus rostos. Eles se entreolharam, sem entender por que ou como aquela casca de ferro podia se mover tão rápido sem ser puxada por um animal. Na encosta alta, mais e mais kobolds se levantaram e observaram enquanto a tempestade de poeira amarela provocada pela casca de ferro se afastava cada vez mais. Silêncio. Era o silêncio de todos os kobolds parados na encosta.
Rugido. Era o rugido de Sumo e Oreo acelerando pelo deserto. Uau! Ah! Uau! Uau! Tolos como você querem me pegar? Você não pode ver o quão rápido é o precioso corcel do vovô Sumo? Com o pé no acelerador, Sumo comemorou com entusiasmo quando as violentas rajadas de vento atingiram seu rosto. Levou apenas 2 ou 3 minutos. Os seres humanos poderiam aproveitar o poder da maquinaria para realizar mágica que era exclusiva dos humanos na frente dessas chamadas criaturas fantásticas. Diesel era o sangue, o motor era o coração e as rodas eram as pernas. O poder era a magia do vento. Ao descer a colina, a velocidade do bugie quicando aumentou para 65 jardas por segundo. Antes que a poeira rolante percebesse quem havia levantado, a sombra veloz do bugie já havia passado por ela. Diante do sol poente que pairava no horizonte, Sumo correu para um local seguro e parou o carro. No compartimento traseiro, Oreo ainda estava de pé, seu cabelo naturalmente ondulando para trás sob a carícia do vento, parecendo indescritivelmente alegre e despreocupado. Virando a cabeça, ele olhou para os kobolds reunidos densamente no cume da montanha. Uma onda de orgulho cresceu no coração de Sumo. Erguendo o dedo do meio, Sumo gritou alto para todos os kobolds que olhavam em sua direção: cães, um dia, eu, seu avô, irei persegui-los. Naquela hora, mostrarei a você o que significa ser um humano com uma espinha dorsal. Sua voz alta vibrou no ar e foi transmitida à distância. Não se sabia se era porque Sumo havia parado, ou se era porque eles ouviram as palavras de Sumo, mas os kobolds no cume da montanha começaram a latir. O ímpeto era como se estivessem dizendo a ele: vamos. Depois de mais alguns olhares, Sumo curvou seu corpo, subiu no bugie e continuou em frente sem olhar para trás. Não foi até que o cume da montanha onde os kobolds estavam se tornasse tão pequeno quanto formigas à distância que Sumo virou o carro e se dirigiu para o leste. Nesta viagem, ele reuniu informações suficientes e seu espaço de armazenamento também foi recheado até a borda. Ele havia alcançado uma colheita abundante. Dirigindo o bugie e mantendo uma velocidade de cerca de 40 metros por segundo, Sumo retornou com sucesso ao abrigo número 2 antes do pôr do sol. Depois de chegar a esse ponto, levaria apenas mais 3 a 5 minutos antes que ele chegasse ao seu próprio abrigo. Oreo também percebeu que eles haviam retornado ao seu território e começou a choramingar baixinho. Conforme eles se aproximavam, ela ficava mais excitada, sua voz mudando de tom várias vezes. É ótimo ter um abrigo tão sólido no deserto do juízo final. Ao estacionar o bugie em frente ao portão do abrigo e olhar para a parede de pedra invulgarmente forte, Sumo não pôde deixar de sentir ondas surgindo em seu coração. E daí se fosse um castelo? Diante dos desastres naturais, não passava de uma formiga. Pelo contrário, à medida que o abrigo subterrâneo se tornasse cada vez mais profundo, seria muito mais seguro do que um castelo. No entanto, seria melhor trazer um capacete na próxima vez que eu sair. Todo aquele cascalho que este bugie levanta me machuca a cabeça. Sumo sorriu e tocou a parte de trás de sua cabeça. Quando viu que o corpo de Oreo também havia sido esmagado pelo cascalho, ele balançou a cabeça. Ele poderia evitar a maioria dos obstáculos enquanto dirigia no terreno baldio. Porém, era inevitável que o bugie, que tinha um chassi que quase tocava o chão, ficasse desconfortável sem nenhum vidro ou cobertura protetora. Depois de colocar Oreo no chão e estacionar o bugie na garagem simples, Sumo chegou à porta dos fundos da base. Amanhã vou ter que arrumar um jeito de fazer uma fechadura grande. Caso contrário, eu teria que entrar pela porta dos fundos toda vez que entrasse e saísse. Também é muito perigoso não trancar a porta dos fundos. Levantando a pesada laje de pedra e colocando o Oreo dentro do abrigo, ele olhou em volta novamente antes de entrar e fechar a laje de pedra. Caco, caco, tluk. Grande faísca e pequena faísca ouviram o barulho e saíram correndo rapidamente, sentando-se em fila no local por onde haviam saído pela porta dos fundos. Depois de ver Sumo aparecer, eles estufaram o peito e circularam ao redor dele. Ok, estou de volta. Está com fome?
Vendo alguns pequenos cristais aparecendo no meio de cultura, Sumo percebeu o que significava o comportamento de Big e Little Sparks. Eles estavam aqui para reivindicar o crédito, hein? Acariciando a cabeça de Little Sparks segurando os dois pintinhos em seus braços, Sumo caminhou até a sala e acendeu as luzes. O abrigo escuro de repente se iluminou. Era como sair para trabalhar na era do planeta Terra e voltar para o quarto à noite. Neste momento, uma sensação de calma incomparável e paz de espírito tomou conta dele. Enxofre, salitre e mais 12 dias pela frente. Bestas Kobold, apenas esperem. Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 74. Refinar salitre depois de comer e beberei. Amiguinhos, parem de ficar tão ansiosos. Deixe-me fazer um inventário da colheita de hoje. Ele brincou com Big Spark e Little Spark por um tempo antes de colocar as duas galinhas no chão e deixar Oreo para brincar com elas. Sumo caminhou em direção à área de armazenamento e começou a jogar coisas fora. O primeiro a sair foi o enorme pedaço de salitre que havia enchido o espaço de armazenamento. Os minerais de salitre eram extremamente puros e basicamente não precisavam de processamento adicional. Eles podem ser imediatamente esmagados e usados. Se algum guerreiro os visse, ficaria louco de excitação. Sumo olhou para a área de armazenamento que já havia sido preenchida com enxofre e não teve escolha a não ser colocar os minerais de salitre no quarto de hóspedes. O cheiro do salitre não era tão pungente quanto o do enxofre, principalmente por ter sido coletado de uma mina natural de salitre. Além de um cheiro ligeiramente amargo, era muito difícil identificar seus outros aromas. Esses minerais de salitre pesam cerca de 300 a 500 kg. Parece que não vou precisar fazer uma segunda viagem para eles daqui a pouco. Sumo colocou todos os minerais de salitre juntos em uma pilha organizada e assentiu com satisfação. A alegria de acumular uma grande quantidade de suprimentos, como um esquilo faria, era indescritível. Agora só faltava um pouco de carvão, para misturá-los nas proporções certas, e estaria em condições de fabricar a pólvora. Se trata de abastecimento de alimentos, este grande saco de arroz de 15 kg poderia aliviar essa preocupação. Há também 2 latas de comida enlatada. Se os consumir devagar, não devo ter problemas alimentares por um mês inteiro. Sumo pegou os suprimentos de sobrevivência que havia adquirido e carregou o grande saco de arroz em direção ao fogão. Ele vinha comendo sopa de pão e pasta de biscoito nos últimos dias. Embora esses 2 itens fossem inicialmente bons para algumas refeições, o sabor repetitivo os tornava pouco apetitosos depois de um tempo. O estômago de Sumo começou a roncar quando ele olhou para o arroz e sua boca começou a salivar. Uma pessoa normal provavelmente poderia consumir cerca de 2 liangs de arroz, o que significava que um cati de arroz geralmente seria suficiente para 3 dias inteiros. Claro, para alguém como Sumo, que estava ficando fisicamente mais forte, seus esforços diários o deixavam em constante estado de fome. Ele teria que consumir pelo menos 3 a 4 liangs de arroz para comer o suficiente. Isso é estranho. Por que estou tendo tanta sorte? Se cada baú do tesouro de bronze realmente contivesse arroz ou comida suficiente para uma pessoa comer por um mês, então não faltaria comida a ninguém durante esses estágios iniciais. Sumo usou um pouco de água de energia psíquica para lavar o arroz enquanto analisava mentalmente a situação. Se sua sorte tivesse sido um pouco melhor e ele tivesse conseguido 2 sacos de arroz, duraria facilmente de 2 a 3 meses se ele o racionasse adequadamente. No entanto, ficou bastante claro que sua situação era uma anomalia. Muitos estavam com falta de comida, alguns chegando ao ponto de arrancar cascas de árvores e comer terra para saciar a fome. É muito difícil julgar neste momento porque não há amostras suficientes. Pode ser que eu tenha mais sorte, visto que sempre consigo as coisas boas. Ele jogou essa questão temporariamente insolúvel para o fundo de sua mente e colocou o arroz na wok, que estava sendo aquecida. Sumo sentou-se em frente ao fogão enquanto esperava silenciosamente. Era bom que ele não tivesse uma panela elétrica de arroz. Usar um wok e cozinhar o arroz tradicionalmente com lenha o deixaria ainda mais perfumado.
Primeiro, ele cozinhou o arroz na wok até que o núcleo duro no centro estivesse quase mácio. Em seguida, ele colocou uma tampa de madeira logo acima da linha de água dentro da wok. Ele se certificou de que o arroz estivesse nivelado na tampa de madeira antes de usar outra tampa de madeira para cobrir a wok. Demorou cerca de 10 minutos antes que Sumo pudesse sentir a fragrância cada vez mais forte do arroz cozido vindo de dentro da wok. Ele não pôde deixar de sorrir. Uma tigela de arroz não seria nada de especial na era civilizada da Terra. Se alguém fosse a um buffet, poderia pedir 10 até 20 tigelas de arroz, e ninguém hesitaria. No entanto, durante esses tempos incertos no deserto do juízo final, esse cheiro poderia facilmente levar alguém às lágrimas, mesmo para Sumo, que não vacilou diante de centenas e milhares de kobolds. O aroma glutinoso e perfumado, que fazia o corpo apertar de ansiedade, que fazia o couro cabeludo formigar, tornava-se ainda mais forte à medida que flutuava junto com o vapor. Até Oreo, que ainda estava brincando com Big Spark e Little Spark, ficou impressionado com isso. Oreo, que sempre tinha um olhar brilhante e claro em seu rosto, de repente ficou atordoado enquanto olhava atentamente para as nuvens de vapor branco saindo do wok. O olfato das duas galinhas estava pior, mas, após uma breve pausa, também sentiram a fragrância do arroz. Essas pobres criaturas do deserto nunca haviam cheirado tanta delicadeza antes. Oreo, Big Spark e Little Spark provavelmente nunca experimentaram arroz antes em seu vocabulário alimentar. Oreo seguiu o exemplo de Big Spark e Little Spark e sentou-se na fila em frente ao wok com olhos brilhantes e expectantes, esperando esperançosamente que Sumo jogasse um pouco de comida em sua direção. No entanto, esses três carinhas ainda não experimentaram todos os limites de seus sentidos. Enquanto Sumo colocava de lado o arroz fumegante na wok para esfriá-lo, ele derramou óleo em outra wok. Depois que começou a esquentar, a fragrância do óleo começou a se juntar à mistura de aromas. Ele abriu um pacote de mostarda em conserva Fuling, no instante em que derramou todos os 250 gramas na wok, um aroma encorpado de azedo e doce, misturado com um toque de especiarias, veio correndo, dominando completamente a fragrância do arroz. Depois de 3 ou 5 segundos, Sumo pegou a tampa de madeira da lateral e derramou todo o arroz na wok. Ele começou a fritar. Woshi! Woshi! Quando as ações de Sumo foram para cima, os olhos dos três carinhas seguiram o exemplo. Quando as ações de Sumo foram para baixo, os três carinhas imediatamente abaixaram suas cabeças, às vezes até tocando o chão. Do começo ao fim, o wok parecia controlar as ações de todos os 4 habitantes do abrigo. Finalmente, o arroz foi coberto com cada gota de pasta da mostarda em conserva. Flutuar era uma fragrância maravilhosa o suficiente para que os outros no apocalipse morressem felizes depois de cheirá-la. Feito. É hora de comer. No momento em que ele anunciou feito, as duas pequenas patas traseiras de Oreo imediatamente começaram a empurrar rapidamente contra o chão, saltando em direção a ele de 4. Com a velocidade da luz, ela chegou na frente de Sumo com sua tigela de comida na boca. Big Spark e Little Spark imitaram suas ações e assentiram continuamente, sugerindo que Sumo colocasse sua parte no chão. Eles tinham a garantia de terminar até o último pedaço. Olhando para os três, que tinham olhares gananciosos em seus rostos, Sumo não os deixou esperando. Ele primeiro deu Oreo 3 colheres grandes e depois uma colher pequena para Big Spark e Little Spark. Ele derramou o restante em sua própria tigela. Gole, gole. No momento seguinte, apenas o som de comida voraz podia ser ouvido no abrigo. De vez em quando, tosse podia ser ouvida de alguém que comeu rápido demais. Uma refeição que usou quase um gato de arroz foi comida limpa apenas por Sumo, junto com 300 a 400 mililitros de água de energia psíquica. A situação não parecia remotamente com alguém tentando sobreviver no deserto do juízo final. A única coisa que faltava nesta imagem seriam as palavras diário de um gourmet coladas na cabeça de Sumo. O arroz queimado restante no wok foi todo derramado na tigela de Oreo. Sumo se levantou e voltou para o depósito de suprimentos.
Desta vez, foi para tirar o pêssego amarelo enlatado. Ele abriu a lata com facilidade e pegou um pedaço de fruta com os pauzinhos, colocando-o na boca. A maravilhosa fragrância da fruta imediatamente encheu sua boca. Ele mordeu o pêssego amarelo e a acidez refrescante secretada dentro da polpa da fruta encheu toda sua boca com o cheiro do pêssego amarelo. Ele se divertiu enquanto engolia o pedaço de fruta e, ao notar os olhares esperançosos dos três carinhas, Sumo mais uma vez deu um pedaço para Oreo enquanto mordia meio pedaço para dividir com grande faísca e pequena faísca. Ele acabou com a outra metade da fruta. Ele olhou para o pêssego amarelo restante na lata com pesar, antes de se virar e fechar a lata com força, colocando-a de volta no depósito de suprimentos. No estágio atual, a comida enlatada era considerada um suprimento estratégico. Comê-los não poderia ser considerado prazer, mas sim luxo. Uma peça de fruta por dia seria suficiente para fornecer-lhe vitaminas suficientes. Essas 2 latas provavelmente seriam suficientes para durar um mês sem problemas. Naquele momento, Sumo entendeu completamente a sensação de segurança que surge quando alguém tem comida suficiente armazenada. Bem, a missão de hoje para coletar salitre pode ser considerada completa. Até superamos a meta. Depois de beber e jantar, era hora de trabalhar. Sumo não descansou quando imediatamente moveu um pequeno pedaço de salitre para a bancada. Embora seu nível de pureza seja bastante alto, seria melhor para mim tentar refiná-lo, se possível. Talvez, quando atingir boa qualidade, o ingrediente criado a partir dele possa se tornar ainda mais poderoso. Ele foi até a sala de distribuição de energia para conectar o gerador à rede elétrica. Ele ligou a bancada e, após realizar seu próprio exame, Sumo colocou seu braço robótico. Era um trabalho simples refinar o salitre. Tudo o que ela precisava fazer era esmagá-los e colocá-los na água para aquecê-los. Depois que a água fervia, ele começava a filtrá-la cuidadosamente. Sumo colocou um pouco de água de energia psíquica com relutância e começou a inventar uma solução. Ele trouxe uma bacia de madeira que havia preparado e repetidamente esmagou os minerais de salitre branco sujo com a mão direita. Em seguida, ele cuidadosamente os moeu em pó fino. Ele trouxe o pó de salitre resultante para a bancada e lentamente derramou usando o braço robótico para guiá-lo em direção à água de energia psíquica. Ele fechou o tubo depois de encher 2/3 e começou a aquecê-lo. A temperatura do tubo de destilação começou a subir rapidamente à medida que as chamas jorravam por baixo dele. Sumo manteve a temperatura sob controle, mantendo-a constante em 80 graus. Ele então começou a filtrar quaisquer impurezas insolúveis. Ele sacudiu a solução restante, colocando-a no centro de sua bancada. Sumo esperou pacientemente que a solução esfriasse. Assim que a temperatura caiu para 20 graus, ele começou a filtrar novamente quaisquer substâncias extras remanescentes. Pontos de pó branco começaram a cristalizar no becker. No momento seguinte, Sumo rapidamente convocou o sistema para examinar o pó de salitre. Ele ficou surpreso com o que viu. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 75, trocando Intel por salitre mágico. Salitre, excelente, descrição. Salitre de alta pureza e refinado pelo artesão iniciante Sumo. Pode ser utilizado para as mais diversas finalidades: fabricação de fósforos, fogos de artifício, pólvora, vidro, conservantes de alimentos e muito mais. Por motivos inexplicáveis, teve seu nível elevado para excelente. Habilidade especial, quando usado para produzir ácido nítrico, concentração 95%, quando usado para produzir pólvora, energia mais 50%, quando usado para produzir explosivos, energia mais 50%. Comentário: multiuso, tem uma ampla gama de usos e é altamente eficaz. Como isso não é considerado uma fraude? Justiça: o painel de propriedades que apareceu do sistema excedeu o tamanho da tela pela primeira vez, pois detalhava as habilidades especiais do salitre. Havia mais de 30 usos diferentes para ele e até atingir um certo nível de atualização de energia. No entanto, não foi isso que mais surpreendeu Sumo.
Eu não tinha ideia de que combinar água de energia psíquica com essas coisas poderia gerar tantas opções. Sumo brincou com o salitre no copo com espanto. Ele ainda não conseguia imaginar que poderia possuir tantas características. Embora, se foi tão incrível quanto o sistema descreveu, acho que o nível da minha árvore tecnológica está prestes a disparar rapidamente. Ele olhou para o pó de salitre com olhos brilhantes e ardentes. Os pensamentos de Sumo agora se voltavam para o poço de petróleo bombeado ao motor no abrigo número 2. Ele havia inicialmente planejado combinar salitre refinado e enxofre com carvão para fabricar a famosa pólvora, o que o aproximaria da era das armas de fogo. Agora, porém, uma palavra inesperada surgiu na mente de Sumo. Ácido pícrico. A conhecida dinamite, PNP, também era conhecida como explosivos de ácido pícrico. Era composto de trinitrofenol e frequentemente confundido com os explosivos seguros do Nobel, TNT. Um inglês, Peter Wolf, criou uma fórmula de corante em 1771. Ele passou por um processo de mistura de ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico e fenol. Este poderia ter sido o fenol bruto do refino de alcatrão de Hulha ou azul índigo, pois as pessoas naquela época desconheciam o fenol, e ele conseguiu criar um pó amarelo cristalizado com um traço de forte amargor, dando-lhe o nome de ácido pícrico. As pessoas então só usavam ácido pícrico para tingir roupas e criar tintas ou materiais de revestimento. A indústria de corantes da época chamava o trinitrofenol de amarelo. As pessoas usaram ácido pícrico por 100 anos para tingir roupas e nunca pensaram em ser possivelmente de natureza explosiva. Em 1871, um funcionário de uma tinturaria em Paris, na França, se deparou com um dilema. Havia uma lata de tinta amarela comprimida que estava coberta de ferrugem e, não importa o que ele fizesse, ele não conseguia abrir a lata. Os funcionários então resolveram usar a forma mais simples, porém grosseira, de abrir a lata, que era arrebentando. Eles contrataram um ferreiro com um enorme martelo por 80 francos, que começou a quebrar seu martelo com toda essa força. Ninguém esperava que a lata explodisse com um estrondo e toda a oficina de tingimento ficou quase em ruínas, deixando apenas os sobreviventes de cores vivas gemendo no chão. Após investigações de várias partes, a ideia de um explosivo desconhecido escondido na lata foi descartada e o cerne da questão se concentrou no ácido pícrico na lata. As pessoas começaram a perceber. O corante amarelo provocou uma explosão do golpe do martelo. Isso criou uma grande comoção na sociedade. Todos começaram a ficar preocupados com a cor amarela. No entanto, o exército francês, por sua vez, foi inspirado por ela. Esta foi a melhor arma militar que os seus lhes concederam. A cor amarela teve sua segurança e estabilidade comprovadas por anos de uso e pode até ser utilizada para fabricação e preparação em larga escala. Em seguida, o químico francês Eugène Turpin começou a pesquisar e desenvolver uma forma de incorporar ácido pícrico em cartuchos e conchas, dando-lhe o nome de melenita. Este era um nome desconhecido para muitos, mas, se alguém fosse falar sobre isso, deveria ser mencionado um modelo mais familiar de 1897 da artilharia de campanha de 75 mm, que também era canhão de campanha italiana mencionada por Leon Long. Agora ele tinha o salitre necessário para fabricar e preparar o ácido pícrico, além do ácido sulfúrico que poderia ser produzido a partir da reação combinada de enxofre e salitre. Só faltava extrair tolueno de um pouco de petróleo. Se isso for possível, acho que as bombas da minha árvore tecnológica ultrapassarão imediatamente a pólvora e a nitrocelulose e entraremos na era do TNT. Sumo de repente ficou animado com a memória de seu pai constantemente falando sobre como criar explosivos antes de chegar a este lugar. Por mais que se olhasse, a pólvora era apenas um ingrediente usado para lançar e fabricar explosivos. Só era capaz de dois processos de reação, que eram detonação e combustão. O ácido pícrico era diferente. Ele teve uma reação química que, se inflamada por meio de uma onda de choque, criaria primeiro uma explosão em seu ponto de erupção,
que posteriormente produziria grandes volumes de fluxo de ar de alta velocidade altamente aquecido e altamente pressurizado, o que, por sua vez, criaria uma onda de choque dentro dos explosivos. A onda de choque de alta pressão criaria uma reação com a fina camada de explosivos nas proximidades, produzindo grandes volumes de gás e calor para completar o ciclo de explosão, detonação e onda de choque. Se ele pudesse acumular ácido pícrico suficiente, ele poderia chegar ao ponto de fabricar explosivos suficientes para arremessá-los no castelo Kobold. Com a detonação da onda de choque, tudo o que ela precisava era de uma oportunidade, e aqueles kobolds aprenderiam o significado da justiça chovendo do céu. Vou tentar consertar o poço de óleo bombeado amanhã. Sumo levantou-se repetidamente e sentou-se novamente em sua bancada, incapaz de acalmar a agitação em seu coração. Ele derramou 500 gramas do pó de salitre que havia extraído no recipiente de madeira e o guardou em seu quarto de hóspedes antes de retornar à sua bancada de trabalho. Conheço a fórmula para extrair o TNT e aprendi a produzir ácido nítrico e ácido sulfúrico no ensino médio. Não deve ser um problema para mim. A parte crucial é extrair o tolueno do petróleo e o processo de suas reações mistas na formulação do ácido pícrico. Nobel matou seu irmão mais novo em uma explosão por causa dos explosivos que criou anos atrás. Embora o ácido pícrico não seja tão difícil de produzir quanto a nitroglicerina, ele ainda pode causar uma explosão quando exposto a altas temperaturas, fricção ou impacto. Além disso, poderia reagir e se transformar em sais de picrato quando exposto ao ferro, da mesma forma que o fulminato de mercúrio se transformaria em sais de mercúrio, o que poderia resultar em uma explosão perigosa. Talvez eu possa negociar uma troca de informações sobre a fórmula do ácido pícrico. Vou obter uma maneira melhor e mais segura de produzi-lo através da atualização do sistema. Sumo não hesitou mais depois de tomar essa decisão. Chamou o painel do jogo e procurou o contato da pessoa que procurava. Ele examinou sua lista de amigos e Sumo finalmente colocou seus olhos na linha destacada com o nome de Shinki. Ele se concentrou mentalmente e ligou o canal de mensagem pessoal. Sumo: olá, Shinki. Você tem tempo para conversar? Eu quero fazer um acordo. Sumo continuou sentado em sua bancada, esperando silenciosamente depois de enviar a mensagem. Como esperado, a tela de vídeo de Shinki apareceu em menos de 5 segundos. Ele se conectou ao vídeo e a tela zumbiu por um momento antes que o rosto atraente, mas um pouco cansado, de Shinki aparecesse. Uá, Sr. Sumo, seu abrigo se desenvolveu muito rapidamente. Não parece pertencer a um terreno baldio, mas sim à minha antiga casa de tijolos. Havia luz brilhante. Uma divisória limpa e arrumada. No fundo da tela, Big Spark, Little Spark e Oreo podem ser vistos brincando no chão. Ela olhou para trás em sua própria situação. Refletia uma casa de madeira em ruínas com uma tocha fumegante feita por ela mesma que ela havia acendido. Estava escuro como o breu fora de sua janela. Rajadas de vento sopravam ocasionalmente, levando a fumaça preta para o quarto e fazendo-a tossir um pouco. Bem, não é nada muito chique. Eu apenas tive mais sorte em ser capaz de conseguir algo. Não vale a pena mencionar quando comparado a todos vocês. Sumo rapidamente concluiu a conversa fiada acenando para Shinki com a mão e indo direto ao assunto. Eu gostaria de fazer um acordo com você. Você sabe o que é TNT, certo? É ácido pícrico. Acho que alguém do seu pessoal conhece a fórmula e o processo de fabricação, certo? Sim, alguém sabe. Isso não é um problema. Se houver matéria-prima suficiente, podemos produzi-la. Você tem alguma matéria-prima por perto? Shinki não pensou muito nisso ao revelar a informação. Afinal, isso não era algo difícil. Comparando o TNT com o RDX, ou mesmo com os explosivos termobáricos, não havia muita dificuldade em criar o TNT desde que se tivesse a matéria-prima. Porém, o que faltava a todos era exatamente essas matérias-primas. Antigamente, o Axia não conseguia desenvolver isso devido à dificuldade de extrair petróleo.
Materiais como petróleo não estavam disponíveis apenas em todos os lugares. Como um material estratégico de alto nível, ficou claro que não havia nenhum detectado em qualquer lugar perto do abrigo de Shenki. Bem, com relação às matérias-primas, eu as consegui abrindo um baú de tesouro. Na verdade, estou procurando fabricar alguns explosivos para fins de autodefesa, já que tenho alguns acumulados. Sumo manteve uma expressão normal enquanto mentia descaradamente. Não havia razão para explicar as coisas em detalhes. Eles estavam apenas fazendo um acordo e era melhor manter as coisas simples. Shenki acenou com a cabeça da tela oposta. Com o que você gostaria de fazer uma troca? Água de energia psíquica de novo? Não. Desta vez, farei a troca com a Intel. Informações sobre criaturas alienígenas. Suma acenou com a mão e sorriu com confiança. Sobre isso, temo que não posso tomar a decisão. Vou precisar esperar por instruções de cima. Shenki parecia ter sido colocado em uma posição difícil e desligou a ligação depois que Suma expressou que estava bem com isso. Não demorou muito para que uma chamada fosse conectada. Dois homens de meia-idade de aparência severa estavam sentados em frente a Sumo com 4 estenógrafos sentados atrás deles, que olhavam ansiosamente para a tela. Como você está, Sumo? Aprovamos seu acordo proposto. Sinta-se à vontade para compartilhar as informações sobre as criaturas alienígenas. Independentemente de já estarmos cientes das informações, forneceremos a você a fórmula completa e o processo de fabricação depois disso. Suma assentiu. Ele não estava preocupado com o fato de essas pessoas opostas a ele renegarem o acordo. Ele foi direto ao ponto e cuidadosamente contou a eles sobre o Kobold Warrior, o Kobold Mage e o Kobold de manto branco de quem ele não tinha ideia. Durante o processo, Suma escondeu alguns detalhes sobre a luta. Tudo o que ele compartilhou foi como um mago Kobold lançou feitiços, as habilidades de combate do guerreiro Kobold e informações sobre os suprimentos trazidos pelos Kobolds quando eles chegaram, e assim por diante. Os 4 estenógrafos registraram isso furiosamente e Sumo podia dizer pelas telas que suas expressões pareciam cada vez mais chocadas enquanto lhe fornecia mais detalhes sobre suas informações. Mesmo o homem de meia-idade de aparência severa sentado à esquerda pediu mais detalhes algumas vezes durante o processo. Tudo bem, Sumo. Obrigado por sua contribuição para a humanidade. Sua informação foi muito útil. Esta informação será eventualmente compartilhada pelo abrigo Ashia. Eu acredito que você não vai se opor a isso. Não, tudo bem. Com isso, aquelas pessoas rapidamente se levantaram enquanto Shenki voltava para seu lugar. Enquanto esperavam que as pessoas do lado oposto terminassem de preparar a fórmula e a fabricação do ácido pícrico, os dois começaram sua conversa fiada enquanto conversavam. A propósito, Shenki, que era a pessoa sentada do lado direito. Há algo estranho sobre o cara. Sumo mudou de assunto depois de passar por alguns tópicos aleatórios de conversa. Isso era algo que estava em sua mente agora. O homem da esquerda era rápido para conduzir os negócios e sentava-se em uma posição ereta adequada. O homem à direita estava inicialmente adequado, mas levou apenas alguns minutos antes de se soltar e relaxar em seu assento. A maior dúvida que tenho sobre ele é que, enquanto eu fornecia informações sobre os kobolds, ele tinha uma expressão chocada no rosto. No entanto, suas microexpressões estão me dizendo que ele sabia sobre esse problema muito antes. Oh! Você está se referindo ao presidente Ying? Ying Qianlong é o presidente da Associação de Auto-Resgate Civil. A associação deles é bastante grande e quando eles chegaram, mais de 20 deles foram colocados juntos. Eles são as principais pessoas por trás do nosso abrigo Tundra. Shenki deu uma risada boba enquanto dava aquela informação sem esconder nada. Tundra. Sim. Esse é o nome do nosso abrigo. Obviamente, da próxima vez que alcançarmos o primeiro lugar no ranking de resistência a desastres, continuaremos usando o nome de Ashia. Este nome designado só pode ser usado pelos primeiros abrigos. Outras vezes, nos referíamos a nós mesmos como Tundra. Ah, é mesmo.
Sumo imediatamente mudou de assunto assim que recebeu a informação que queria, e começou a conversar sobre suas vidas diárias. Não demorou muito para que o pedido de Shank para o negócio aparecesse. Sumo sorriu ao olhar para o registro completo e o fluxograma dos explosivos TNT que lhe foram dados como parte deste acordo. Uma luz brilhante brilhou e 2 pedaços de papel cheios de palavras apareceram em sua bancada. Lian Long era um oficial de alto escalão do Exército de Libertação do Povo Chinês na década de 1930. Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 76. Aquele raio de luz que pertencia a Sumo. Há um problema. Ainda bem que não me apressei em prepará-lo com base no método que aprendi nas aulas de Química do ensino médio. Caso contrário, eu nem saberia o que aconteceu quando eu explodisse. Sumo olhou para o fluxograma de preparação de ácido pícrico escrito de forma imparcial e fluente com medo persistente. Grande Deus, 404 é realmente incrível. Essa coisa não tem tantas voltas e reviravoltas. Em seguida, Sumo concentrou-se mentalmente para convocar o sistema. Um gráfico de propriedades espectrais apareceu ao lado do fluxograma de ácido pícrico, processo de produção TNT. Descrição: este é um diagrama de fabricação de explosivos detalhando um fluxo de processo claro e procedimentos rigorosos baseados em teorias científicas modernas. Siga o fluxograma rigorosamente para produzir explosivos TNT poderosos. Comentário: um método de produção que até uma pessoa estúpida pode entender. Funcionará desde que você tenha mãos. Não há problema desta vez. Parece que o sistema agiu um pouco antes. Sumo tocou sua cabeça e riu. Se houvesse algum descuido ou erro no processo de fabricação dos explosivos, a consequência direta certamente seria fatal e destrutiva. Vou consertar o poço de petróleo amanhã e, em alguns dias. Sumo de repente ficou animado, pensando em um grande número de kobolds sendo expulsos do castelo kobold antes de explodir em pedacinhos com explosivos. Ele se levantou e colocou cuidadosamente o fluxograma no espaço de armazenamento. Parece que a água de energia psíquica não pode mais ser negociada casualmente a partir de agora. Terei que ter certeza de que não está sendo acumulado quando negociar, caso contrário, posso acabar apoiando meus próprios inimigos. Sumo cerrou os dentes e caminhou até o tanque de água onde a água da energia psíquica estava armazenada e derramou meia bacia de água da energia psíquica. Ele tirou a roupa de baixo com relutância, colocou-a na bacia e começou a esfregar. A água clara de energia psíquica rapidamente se tornou visivelmente turva. Tanto que se transformou completamente em uma cor marrom e terrosa em apenas alguns minutos. Isso é pior do que se eu não tivesse lavado a roupa por uma semana na terra. As tempestades de areia neste mundo são muito fortes. Torcendo a água de suas roupas e olhando para os bichinhos que o encaravam, Sumo fingiu que nada aconteceu e derramou a água usada na borda do meio de cultura. Destruindo completamente as evidências regar o meio de cultura, os humanos não podiam beber a água escura da energia psíquica, mas não haveria problema se ela fosse derramada no meio de cultura. Tudo seria absorvido como estava. Depois de pensar sobre isso, Sumo decidiu tirar a parcela de água de energia psíquica de amanhã para lavar suas roupas também, para que ele pudesse regar os vegetais. Ele derramou um pouco de água novamente. Depois de escovar os dentes e enxugar o rosto, Sumo deitou-se confortavelmente na pequena cama. Fazia o 8º dia desde sua chegada a este deserto da Terra antes do desastre do meteoro. Sua excelente adaptabilidade como humano permitiu que ele se acostumasse completamente com as normas e rotinas do deserto, de se levantar para trabalhar ao nascer do sol e se deitar ao pôr do sol. Não havia atualmente nenhuma fonte estável de fogo e eletricidade no abrigo da tundra. As pessoas comuns só podiam deitar na cama depois do pôr do sol e esperar o dia seguinte chegar. Ao contrário da tocha sem fumaça que o sistema havia criado antes, as tochas regulares definitivamente não eram uma boa ferramenta para raios à noite, pois continham gordura animal, que criaria uma espessa fumaça preta quando queimada. Quanto às formas mais avançadas de iluminação,
Ainda era considerado um desperdício utilizar recursos nelas neste estágio. 8 dias. Talvez fosse o avançado rápido demais que fazia aos outros parecerem lentos. O desenvolvimento desses outros abrigos pode ser considerado rápido, considerando que eles começaram do nada. Espero que muitas pessoas não morram deste desastre. Pensando nisso, Sumo parecia ter percebido algo enquanto seu olhar parecia se fixar no teto de pedra. Era uma pena que a magnificência revelada nos simples padrões de pedra não pudesse fornecer uma resposta a Sumo. Sob a luz quente de sua cabeceira, o abrigo estava estranhamente silencioso, exceto pelo cacarejar ocasional de Big Spark e Little Sparks. Depois de um tempo, Sumo abriu silenciosamente o canal mundial e digitou uma mensagem na caixa de bate-papo. Sumo, para todos os sobreviventes, por favor, cuidado com abrigos privados, armadilhas e escravidão de raça alienígena. Assim que ele deveria enviar a mensagem, Sumo parou, sua mão pairando sobre o botão enviar. Apagando a mensagem, ele fechou os olhos e lentamente foi dormir. A sociedade era cruel, o que soava ainda mais verdadeiro neste deserto apocalíptico. Desde que ele viu aqueles humanos minerando silenciosamente na mina de salitre Kobold, mas sem encontrar ou ouvir nenhuma notícia relacionada a isso no World Channel. Naquele momento, Sumo não estava disposto a admitir a verdade. Neste deserto cruel, deve haver inúmeros pontos de recursos de raça alienígena, como a mina de salitre Kobold. Entre eles, certamente haveria vários, dezenas ou mesmo centenas de humanos escravizados a mais do que aqueles que ele via hoje. Além de um pequeno número de pessoas que ansiavam por retornar aos abrigos oficiais, a maioria dos humanos na verdade não estava disposta a voltar. Embora fossem escravizados por monstros, pelo menos não precisavam se preocupar com comida ou bebida todos os dias. Contanto que tivessem forças para trabalhar, eles poderiam continuar trabalhando neste deserto apocalíptico. Comparado com aqueles que morreram de fome no deserto, não foi uma forma de sorte. Ele deveria expressar isso. Sumo não sabia. Pelo menos por enquanto, ninguém poderia dizer a ele. A manhã seguinte, Sumo acordou naturalmente antes das 8 horas e não conseguiu continuar dormindo. Sumo não teve um sono confortável. Sua consciência culpada lhe deu pesadelos repetidos durante toda a noite. Em seus sonhos, Sumo estava perto de um penhasco, observando as pessoas pulando do penhasco uma após a outra com sorrisos em seus rostos. Ele observou inúmeras crianças imitando essas pessoas, esquecendo-se gradualmente de que não eram indivíduos sem origem. Enquanto ele se sentava ao lado da cama, a suave luz do sol já estava fluindo para o abrigo. Ele cerrou os punhos. Sumo abriu um World Channel mais uma vez e resolutamente enviou as palavras que havia contido na noite anterior. Parecia que uma bomba havia sido lançada no Pacífico World Channel. Os jogadores, que estavam conversando sobre como lidar melhor com bestas mutantes, de repente explodiram. Oh merda, é a poderosa Su. Eu serei o primeiro da fila para beijar seus pés. Esta mensagem é um abraço divino para os madrugadores. Todo-Poderoso Su, olhe para mim, Todo-Poderoso Su. Estamos os dois no mesmo canal, vamos nos conhecer. Tenho algo bom para trocar com você quando o reino secreto for aberto. Armadilha. Alguém me contatou ontem pedindo que eu fosse ao seu abrigo. Porra, felizmente há um lembrete do Todo-Poderoso Su. Todos devem tentar procurar um abrigo oficial nas proximidades. Os privados não são muito credíveis. Um dos meus irmãos que foi para um abrigo particular inicialmente queria me enganar para que eu também fosse, mas ele morreu no dia seguinte. Não é da tua conta. Se alguém quer ir, é problema deles. O que isso tem a ver com você, Sumo? Isso mesmo, isso mesmo. Seu próprio abrigo é muito bom. Então por que você não deixa todo mundo ficar lá em vez de espalhar boatos aqui? Pessoal, não acreditem. Meu abrigo fica no local 20. Contanto que você tenha forças, eu o receberei de braços abertos. Temo que Sumo seja um homem que está em busca de fama. Foi pura sorte que ele tenha conseguido o número 1 anteriormente, então agora ele está tentando mirar mais alto.
Vou ver se você congela até a porra da morte na próxima nevasca. Eu estou comandando aquela armadilha da qual você está falando. Eu estou bem aqui. Venha me bater, ei. Eu quero ver até onde você pode estender suas mãos para entrar em nosso negócio. A velocidade com que a tela era bombardeada por comentários foi ficando cada vez mais rápida. No início, muitas pessoas agradeceram o lembrete, mas, depois de alguns minutos, toda a tela mudou para xingamentos e insultos verbais. Especialmente quando viram que Sumo não respondeu, essas pessoas ficaram ainda mais desdenhosas, pois os palavrões se seguiram um após o outro. A maioria deles pintou Sumo como um vilão, encorajando todos a condená-lo. Sumo olhou friamente para a linguagem feia na tela e usou a última trombeta do dia para falar novamente. Sumo, se eu vir mais abrigos privados escravizando e traindo humanos a partir de hoje, eu, Sumo, definitivamente vou te matar, não importa se você é bom ou mau. Sumo, venha ao meu abrigo se você tiver coragem. Bendito, todo-poderoso Su. Vou servir-lhe um pouco de chá da próxima vez que vier aqui. F. King Sumo, o que você... Ah, F. King incrível, F. King incrível. Todo-poderoso Su, um grande homem raramente se rebaixa a atos de mesquinhez. Eu só estava me gabando, isso não conta, não conta. Você está falando sobre as coisas erradas. Acho que você é. Acontece que a mensagem da poderosa Su é para o bem de todos, então está tudo bem. Quem está xingando está indo contra mim. Sumo olhou para o canal que ainda estava praguejando animado na última parada do segundo, como se tivesse sido repentinamente estrangulado na garganta. Algumas das pessoas mais barulhentas e ferozes também fecharam a porra da boca. Sumo fechou o channel com um sorriso de escárnio. Como o ser humano só vive uma vez, o que ele pedia era compreensão. Eu, Sumo, posso aceitar qualquer mal que não possa ver. Se eu vir, no entanto, eles devem morrer. Não há regras no dia do juízo final, exceto nossos próprios punhos. Se você não consegue compreender meus pensamentos, terá que pagar por isso. Depois que Sumo gravou essas 3 frases silenciosamente do canal de mensagens privadas do homem morto que era responsável pelas regras de sobrevivência, ele se vestiu antes de se levantar para escovar os dentes e enxugar o rosto. Como uma boa pessoa, em certo sentido, Sumo podia esquecer completamente as coisas que não podia ver. No entanto, pelo mal que ele podia ver, desde que ele pudesse estar 100% seguro de sua própria segurança, aquele raio de luz que pertencia a Sumo acabaria por cortar as noites escuras do dia do juízo final e iluminar os corações de todos. As pessoas que estavam manchadas de preto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.